A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É sempre maravilhoso nós vermos que a bondade de Deus continua nos alcançando, a misericórdia dele nos cercando, a graça dele, como um braço que nos alcança, nos traz mais uma vez até esse lugar, onde na nossa mente, no nosso entendimento, a gente diz que vem se colocar diante do Senhor. E é assim mesmo, né? Ao longo do dia, depois de tudo que a gente passa no dia, das mais diversas situações, a gente para um pouquinho, lembra de que essa bondade que nos alcança, essa misericórdia que nos atrai, esse braço que estendido nos sustenta, merece que a gente esteja, nem que seja só por um tempinho, diante dele, com a consciência de estarmos diante de quem, na verdade, estamos o dia inteiro. E assim eu venho, junto com você hoje, apresentar o nosso coração diante do Senhor. Por quantas vezes a presença de Deus, a palavra de Deus, tem nos salvado até aqui, né? A salvação que nos alcançou uma vez, quando entendemos a bondade do amor do Senhor na entrega da cruz, continua avivando em nós a mesma salvação. Ele nos salva inúmeras vezes durante o dia de nós mesmos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. E quando a gente para trazer o nosso coração até aqui, a gente vê o quanto o Senhor tem sido bom conosco. Virou um jargão, né? Todo mundo diz que Deus é bom o tempo todo tempo Deus é bom. E nós sabemos que há momentos difíceis, há situações difíceis, há perdas irreparáveis, há lutos, há doenças que a gente muitas vezes fica sem saber para onde ir, o que fazer, e lá vai de novo a mão poderosa do Senhor que nos alcança e nos sustenta. E olhando para tudo isso, numa fração de segundo, se a gente fechar os olhos, a gente vê só no dia de hoje o quanto o Senhor tem sido bom conosco, tem nos sustentado até aqui. De fato, a palavra lá que diz que até aqui nos tem sustentado o Senhor é uma verdade que a gente pode confessar. Não fosse o Senhor, a gente fica pelo caminho. Então, eu convido você hoje a, já que estamos aqui, estarmos aqui por inteiros. Nós somos sempre lembrados, quando vimos até esse lugar para oferecer o nosso culto, de que o ideal seria que a gente silenciasse os ruídos da nossa mente, deixasse as coisas que a gente tem para resolver daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta para lá. Mas agora a gente separou esse tempinho para estar diante do Senhor. Então, você é sempre lembrado junto comigo e com todo mundo que vem até aqui, de que o nosso coração tem que estar diante da presença de Deus. E nós vamos juntos agora fazer essa oração. Senhor, nos salva mais uma vez de nós. Nós queremos estar atentos inteiramente aqui, diante da Tua presença, onde a Tua voz se faz vista, o Teu toque sentido de todas as maneiras, de forma que, mais uma vez, a Tua palavra nos salve. Amém? Aleluia, Jesus. Bendito e eterno Deus. Mais uma vez, Pai, nós vimos, Santo Deus, ó Pai querido, nos apresentar diante da Tua presença para Te oferecer o nosso culto. Nós somos devedores, Senhor, e o Senhor é digno. E, Santo Deus, ó Pai querido, a excelência do Teu poder. Tem, Santo Deus, ó Pai querido, manifestado, Santo Deus, nos nossos dias a Tua graça. Que, Santo Deus, ó Pai querido, nos tem guardado, protegido, amparado, Senhor, sustentado até aqui. Como é bom saber, Pai, que a despeito do que quer que passemos, Senhor, temos em Ti refúgio, temos em Ti, Santo Deus, guarida. Em Ti, Santo Deus, ó Pai querido, renovamos as nossas forças. Em Ti, Senhor, somos, Santo Deus, ó Pai querido, Santo Deus, lavados, restaurados, vivificados pela Tua graça. Que, Santo Deus, ó Pai querido, a nossa mente e o nosso coração, Senhor, nesta hora estejam, Santo Deus, inteiramente diante da Tua presença. Com toda, Santo Deus, ó Pai querido, a nossa intenção e atenção, Senhor, voltada, Santo Deus, ó Pai querido, para a Tua voz. Tua voz, Pai,
Ainda, Santo Deus, ó Pai querido, é lâmpada, ainda é luz, Pai, para, Santo Deus, iluminar o nosso interior. Vem mais uma vez e nos alcança, Senhor, e faz em nós, Pai, e conosco conforme Tu quiseres. Toma o Teu lugar mais uma vez, Senhor, e recebe o nosso culto, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos juntos louvar o Senhor e daqui a pouco nós voltamos. Bendito seja Deus. Todas as vezes que a gente propõe no nosso coração louvar o Senhor, a gente vê que salta, parece que da nossa lembrança, da nossa memória, aquilo que Ele tem feito em nós. A maneira como Ele tem cercado as nossas vidas, a forma poderosa como Ele não desiste de nós, a benignidade que espera o momento exato de estarmos dispostos a ouvir a sua voz. E é tremendo como um Deus que é tão grande, que tem todo o poder, é capaz de esperar por nós. Eu não sei você, mas eu fico ainda... Eu ouço a palavra de Deus desde que eu nasci. A exposição mais racional à
palavra de Deus há mais de 30 anos. Só aqui nesse ministério, mais de 30 anos. E eu já ouvia antes, desde que era pequena, que minha avó sempre foi à igreja, sempre me falou. Amigos da minha avó. E aí a gente olha como é engraçado, como o tempo vai passando e o tempo de exposição à palavra de Deus, ao invés de causar em nós uma inteira entrega, dependência do Senhor, é como se nós nos acostumássemos, às vezes, com o que ouvimos. Ao ponto de não perceber que, hoje mais que nunca nos nossos dias, nós somos direcionados para olhar para as coisas a partir da nossa capacidade. Nós sabemos que a proposta da cruz é renúncia. Nós devemos entregar a nossa vida, reconhecê-lo como o dono, o nosso Salvador, suficiente, redentor, e a partir daí abrir mão de nós mesmos e segui-lo. Nós sabemos que a proposta da cruz é renúncia, não é ganho. Nós ganhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus e toda a honra que nós jamais supomos ser dignos, recebemos nele. Mas a partir disso, nós abrimos mão de quem somos. E hoje, nos nossos dias, nós somos induzidos a sentir o contrário. Nos nossos dias, nós vemos uma aceleração, né, por assim dizer, das capacidades. Tecnologia de ponta, homens mudando geneticamente plantas, animais, descobrindo novos componentes para remédio, tendo acesso à composição do DNA humano, as inteligências artificiais que já ultrapassaram o limite de serem ferramentas, já estão virando outras coisas, e a gente vai se envolvendo em tudo isso. Né? Num clique a gente faz uma busca e tem tudo que a gente precisa, que antes a gente demorava uma quantidade de tempo até juntar tudo. Hoje, ao passo ali, ó, de uma dedada no computador, no telefone, você já tem tudo. E não tem problema, exceto o fato de que isso vai gerando em nós, sem percebermos, uma autossuficiência. Nós somos convidados pelo Senhor a depender dele, a ter nele a origem de todas as coisas. Nós vamos ler juntos uma passagem onde o profeta Jeremias fala acerca dessa dependência, dessa entrega que uma vez já aconteceu conosco. Nós já fomos interpelados pelo poder do amor de Deus, que nos mostrou que ele era suficiente, que depender dele era o nosso melhor lugar, porque fora dele não há vida, porque fora dele não há salvação, porque sem ele nós não somos capazes de fazer coisa alguma. E com o passar do tempo, nós vamos quase que inconscientemente nos esquecendo desse lugar. E a gente espera... É como se a gente esperasse, às vezes, da palavra de Deus, no mover de Deus, coisas misteriosas, enigmáticas, e o Senhor vai tratando da gente de coisas simples, de o básico, depender do amor de Deus. Nós que não éramos merecedores, por Ele, através dele, fomos feitos justos, dignos, merecedores nele da graça, do amor, do presente que a gente nunca vai fazer jus. E isso, ora, nos causa a certeza, a confiança de que nós somos imparáveis. Não há dor, não há problema, não há dificuldade, não há fúria do inferno, não há investida do diabo capaz de nos deter. E em outros momentos, a gente se sente
incapaz, a gente se sente indigno, a gente se sente deixado de lado, como se não houvesse no Senhor essa capacidade de ter nos atraído para si. Vocês entendem que no nosso interior a gente caminha entre essas duas situações. A gente vai cocheando entre esses pensamentos. Ora, a gente está ali, inabalavelmente certos de que somos encontrados nele, escondidos nele, tratados por ele, que ele é capaz de completar aquilo que ele tem iniciado nas nossas vidas. Outras horas a gente age como que se Deus tivesse esquecido da gente, como se não houvesse nele poder, como se não houvesse nele capacidade, como se não houvesse nele sabedoria. A gente vai ler junto lá a palavra de Jeremias 17, versículos 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Ainda nesse raciocínio, o tempo de exposição, a palavra de Deus vai passando e a gente vai deixando a simplicidade de lado. Às vezes a gente vai entrando num caminho, irmãos, que a gente não percebe, eu e você, de que sabe, é como se a gente estivesse bêbado de uma autossuficiência que a gente não consegue nem perceber. Às vezes a gente não consegue observar que as nossas orações já não são mais pautadas em saber que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele sabe de tudo, Ele pode tudo, que Ele tem o jeito certo, no tempo certo de fazer tudo. E a gente meio que analisa dentro da gente, traça as nossas opiniões, coloca as nossas impressões e aí a gente vai orar. Como que se Deus precisasse da nossa análise para saber, para ver, para poder alguma coisa, e a gente meio que vai querendo ensinar Deus a ser Deus, ao que Deus deve fazer com o que a gente precisa, com o que a gente sabe, com o que a gente quer, com o que a gente vê, com o que a gente sente. Você já se viu assim? Muitas vezes a gente não percebe que a gente vai se embebedando dessa penumbra de autossuficiente em pequenas coisas. Você já se viu falando para o Senhor assim: Senhor, eis-me aqui diante da tua presença. Toma a minha família nas tuas mãos. Toma a minha mãe, os meus irmãos. Toma os meus sobrinhos, Senhor. Visita a vida deles, convence eles, Pai. Trata deles. Tem misericórdia daquele coração duro. Você já orou assim por alguém? Quebranta aquele coração, a gente fala. Como se a gente conhecesse a fundo o coração daquela pessoa. Deus sabe da nossa infantilidade, Deus sabe das nossas limitações, mas isso vai colocando diante da gente uma lente que não deixa a gente perceber que muitas vezes o que deveria ser simples, uma entrega simples, eu estou diante daquele que sabe de todas as coisas, que é o Todo-Poderoso. Ele não precisa do que eu pense, das minhas impressões, opiniões, razões, justificativas. Ele só quer que eu coloque a vida do Adriano nas mãos dele. Senhor, toma a vida do Adriano nas tuas mãos. Já se viu quando alguém pede uma oração nos grupos que a gente tem ou no caderno de oração? Irmãos, eu queria que vocês orassem pela mãe de um amigo. Eu não sei o nome, mas Deus sabe. Tem gente que, na hora de orar, esquece de orar por aquela pessoa porque não tem o nome, como se Deus precisasse que eu soubesse o nome daquela pessoa para orar. É uma venda que vai tapando a gente. O nome disso, irmãos, é autossuficiência. A gente acha que tem que ter o controle das coisas para poder dizer para o Senhor. Jeremias está aqui, falando de uma bendita esperança. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor.
Quantas vezes no nosso dia a dia a gente, com a boca, diz para o Senhor, Senhor, toma tal situação nas tuas mãos, abre as portas, prepara as pessoas, coloca as pessoas certas no meu caminho. E não tem nada de mal nisso, desde que a nossa mente entenda que não são as nossas estratégias, os nossos contatos, sabe, o nosso planejamento das coisas que vai fazer Deus nos ouvir. A capacidade é toda dele e ele faz como ele quiser, a gente já sabe disso. Mas você percebe que muitas vezes a gente se distancia do simples, procurando uma confusão que não existe. Você já se viu quando o Senhor usa alguém? Vamos falar num exemplo simples, tá? Nós temos aí as equipes de visitas, várias delas. Graças a Deus, irmãos ativos, que abrem mão da sua realidade, das suas limitações, das suas dificuldades e se colocam na brecha para visitar, sem saber o que vão falar, como vão fazer, e vocês já sabem disso. E às vezes, digamos que a equipe foi convidada ou conduzida ou direcionada para ir te visitar. Ao invés de se abrir, se alegrar, o Senhor, esse Deus diante de quem todo mundo está, que sabe de tudo, que pode tudo, me viu mais uma vez e mandou o povo dele vir aqui na minha casa. E você só se alegra. O que a gente, irmãos, eu não sei exatamente em que momento isso começou a acontecer com a gente. O que a gente faz? Meu Deus do céu, o que será que eu fiz de errado? Não é um raciocínio meio bagunçado? E eu e você temos, eu também tenho, irmãos. Pasme, eu também tenho. Aí você olha, você vai, meu Deus do céu, mas onde é que foi que eu me perdi que isso está acontecendo? Onde que foi que a correção do Senhor é um espanto para mim? Porque eu fui tomada como filha. Eu sou alguém que depende do cuidado de Deus. E se Deus não puder tocar e dizer o que está acontecendo comigo que não está agradando Ele, eu não sou filha. Entende que isso também é um entendimento que vai deixando a simplicidade. Você que tem filhos, você trata o seu filho com todo amor, com todo zelo, cuidado, você o protege, o direciona, na intenção de que ele vá ganhando independência, não é isso? Você não quer um filho dependente de você? Por que nós achamos, nós diante de Deus, sendo Ele o nosso Pai, por que nós achamos que nós precisamos ser tão cercados, sabe, policiados, paparicados, como se nós tivéssemos alguma deficiência? Deus tem nos formado, irmãos, nos conduzido para que no limite de cada um, na realidade de fé, no amadurecimento que só Deus conhece, irmos criando independência na nossa comunhão com Ele. Não é sermos autossuficientes, é sermos dependentes dEle. Dependentes de uma relação de amor que temos construído com o Senhor. Dependente daquela voz que diz, meu filho, eu sei de tudo, eu vejo tudo. Você pode descansar, você não precisa arquitetar na sua cabeça uma defesa, porque sou eu que te defendo. Você não precisa se descabelar, sabe, mendigando contatos e proximidade e tolerando coisas para que alguém viabilize uma forma de você chegar a conversar com quem você precisa. Não, irmãos, Deus abre portas, Deus encurta caminhos. Ele faz as pessoas encontrarem a gente, ou a gente encontrar as pessoas que fazem parte do ciclo daquele tempo na nossa vida. Deus não precisa do nosso auxílio. E muitas vezes, o nosso pensamento, mesmo nesse momento que a gente está aqui, ó, nós nos colocamos para apresentar o nosso culto ao Senhor. E a gente fica aqui, ó, ouvindo quem está falando, procurando no meio disso tudo uma palavra e racionalizando a forma como Deus vai falar comigo. Porque eu me apresentei aqui, nesse espacinho de tempo, para cultuar o Senhor, porque eu tive um dia corrido. Se o seu foi como o meu, hoje é um daqueles dias que você fala, pode pular? Cheguei aqui falando isso para o Adriano. E era uma verdade. E aí você olha, isso também faz parte dessa nuvem que vai embebedando a gente, não permitindo que a gente veja. É só um dia ruim.
Um dia atropelado de muitas coisas. Sabe aquele dia que parece que nada que você faz vai bem? Só parece, irmãos. Deus tem o controle de tudo. Tem um tempo para cada coisa. É a gente que está afobado. Porque a gente está querendo fazer na confiança da nossa força e não dependendo do Senhor. O básico de quem rendeu a sua vida a Ele. Senhor, eis aqui a minha vida na tua presença. Toca onde o Senhor quiser, faz o que o Senhor quiser, diz o que o Senhor quiser, muda tudo de lugar. Aí a gente volta de novo, né, para a simplicidade. É como se, com o passar do tempo, irmãos, a gente estivesse chegando num lugar onde a gente não compreende que há coisas que nós precisamos fazer. Há dores em nós, há pensamentos em nós, há situações em nós que só vão mudar quando a gente encarar elas. Sabe aquelas coisas do esforça-te e tem bom ânimo? Aquela realidade de que a palavra de Deus, a voz da palavra escrita, a voz do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, que às vezes não tem uma palavra explícita, mas está ali, ó, sabe, piscando em todos os lugares, que é Ele, ela vai perdendo a eficácia, o alcance, porque a gente vai projetando os nossos pensamentos. Não, amanhã eu vou ter que visitar tal lugar, vou ter que falar com tal pessoa, vou ter que comprar tal coisa, depois vou ter que ir no cartório, depois vou ter que voltar para a loja, para o trabalho, seja lá qual for o seu, e vou ter que falar com tal pessoa. Você já tem tudo aqui, ó, e você está aqui me ouvindo. E a cabeça não para, porque a gente continua inebriado de autossuficiência. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu, de todo lado. E a gente perdeu o simples de eu preciso aprender a descansar, a confiar, a depender de Deus. Ô coisa difícil, não é? Mesmo para nós. E por que muitas vezes a gente não percebe que a gente vai se distanciando do raio de conexão, de comunhão com Deus? Você, como eu, tem um celular. Se o seu celular é pré-pago, sua quantidade do seu plano, 1 hora, acaba, não é? Quando que ele funciona para valer com toda a potência? Quando você está perto de um sinal de Wi-Fi, não é? O que você faz quando você chega em algum lugar que você não tem crédito? Tem Wi-Fi? Pode me passar a senha do Wi-Fi? Não é assim que a gente faz? Isso também é na nossa vida com Deus. A necessidade de lembrarmos que esse lugar de dependência de Deus é o que vai mantendo a nossa conexão ativa. Você vai lembrando que você depende do Senhor. Você vai lembrando que, ainda que você pudesse, sua força não é capaz, sua estratégia não dá pro cheiro. Porque o Senhor vê como a gente não vê. O pensamento dele esquadrinha as coisas e, pelo que ele vê lá na frente, ele faz com que as coisas hoje vão cooperando para onde a gente tem que chegar. E, normalmente, é uns caminhos malucos. 1 mais 1 na conta de Jesus não são 2, a gente já sabe disso. O problema é que a gente não percebe que, ao invés de ir lá, esvaziar-se diante de quem sabe de todas as coisas, a gente vai para ele falando como ele deve fazer até nas nossas orações. Vamos ler uma outra passagem lá de Mateus. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A gente normalmente é outra, né, penumbra aqui nos nossos olhos. A gente normalmente já viciou em dizer isso aí, olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor vai esfriar. Então a gente normalmente atrela isso à injustiça,
a uma desobediência qualificada de ser, sabia que aquilo ofenderia, que aquilo desagradaria, que aquilo causaria uma repulsa no coração de Deus e ainda assim faz. E é isso também. Que não vamos nem entrar nesse mérito, né? Para ser qualificado assim, é porque você já perdeu o temor. A gente nem está falando só de dependência, a gente está falando aí de não reconhecer que tamanho amor também se entristece, também se enraivece, também se enfurece. Você imagina, proporcionalmente falando, se é um amor tão tremendo com o qual nós temos sido tratados, imagina tamanha ira desse amor. Que Deus nos livre disso, né, irmãos? Só de pensar já dá um frio na costela. Mas a palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o nosso amor ia esfriar. Agora não vamos falar genericamente. Vamos analisar um pouquinho, com muita disposição, a nossa vida. Quanto tempo faz que você não para valer para olhar a sua vida? Outra coisa, né, que vai embebedando a gente é a nossa predisposição para olhar para o outro. A gente é capaz de ver todos os defeitos do outro, todas as deficiências do outro, todas as incapacidades do outro. Raras são as vezes que a gente olha o tanto que aquela pessoa é capaz de ser boa, mesmo em meio aos tropeços, em meio às dificuldades, às debilidades, ela ainda consegue ser boa. O melhor que ela tem consegue gritar, sufocando a parte ruim. Não, nós estamos predispostos a um lugar de julgamento. Como se nós estivéssemos num lugar em que a gente distribui sentença de quem é santo, quem é justo, quem está fazendo certo, quem está fazendo errado. Estamos distante do lugar de depender da sabedoria de Deus. Só Ele conhece os corações. Ele não vê como nós vemos. E isso vai causando em nós um pouquinho dessa iniquidade, de distorcer o valor, de distorcer a justiça de Deus, aquela justiça que a gente aprendeu lá atrás, que é pela fé, através de Jesus Cristo. Não pelas nossas obras, não pelo quanto a gente se esforça para ser bom. Você e eu sabemos e temos visto, analisando só um pouquinho juntos, que mesmo sem perceber, no nosso dia a dia, nós estamos nos distanciando do básico, do simples. E o Senhor tem falado incansavelmente de nos envolvermos numa vida com Ele de verdade. Olha nós, irmãos, nós estamos aqui, parados já há quase 30 minutos de culto, de estar diante dele. Olha o quanto você já pensou enquanto você me ouve. Você já avaliou o que e por que eu estou falando, mas onde é que ela está querendo chegar? Eu também faço isso, irmãos. Você faz isso também, não faz? É natural da gente. E não tem problema nenhum, é um senso crítico. Nós pensamos, nós precisamos avaliar. A dificuldade é quando, por um momento, a gente dá uma devagada e começa a entrar nesse lugar de que... Por que ela está falando isso? De novo, estou aqui perdendo meu tempo. Já perdi a semana passada com o Sandro, já perdi na outra com o C&A, e aí você vai dizendo, mas ninguém é espiritual. Acho que eu vou para outra igreja. Acho que está faltando oração. Então, você tem orado por nós? Dá para entender que nós não percebemos em que lugares nós estamos chegando. E aí, nós lemos a palavra, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A gente está falando aqui, irmãos, não é de atitudes de amor. A gente está falando de relacionamento de amor, de comunhão, de uma proposta de aliança feita com Jesus lá na cruz. A sua aliança com o Senhor. O seu concerto, o seu tratado
de Senhor, a minha vida te pertence, faz dela o que o Senhor quiser. É esse amor que esfria por se multiplicar a nossa impertinência. A gente vai andando por causa da nossa autossuficiência, sem perceber, independente. Quando, na verdade, renúncia da nossa vida, das nossas opiniões, das nossas posições, das nossas impressões acerca das coisas, é o básico. E eu e você e todo mundo está cheio de opinião. E nós com Deus também. E a gente se senta num lugar que não é nosso, achando que o outro está pior ou melhor que a gente. Irmãos, nós não conhecemos o coração do outro. O coração do outro não é terra em que você possa ir lá pisar, porque você não conhece onde você está pisando. Ame ao ponto de saber que aquele que vê todas as coisas, conhece a cada um, sabe tratar cada um do jeito certo, no tempo certo, da maneira certa para produzir edificação. O Senhor não quer que nenhum dos seus se perca, antes que todos sejam guardados, sarados para o dia da vinda dele. Aí a gente olha por outro lado. Se a gente precisa de todos esses raciocínios lógicos, todas essas estratégias, todas essas conjecturas para estar diante de Deus, onde é que está a nossa fé? A Bíblia diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que a gente não vê. Você já viu que até nas nossas orações, por perdermos o hábito de ouvir ao Senhor através da palavra, de ouvir ao Senhor numa oração, não num monólogo. Sabe aquela oração que você vai lá e diz, Senhor, eis-me aqui, eu preciso disso, daquilo. Amém. A gente não dá nem tempo do Senhor falar, então, Silvana, então, Adriano. Já acabou a nossa oração. Porque a nossa oração se resume em apresentar as nossas necessidades. Às vezes a nossa oração, irmãos, sequer faz um elogiozinho para o Senhor. Sequer ter-se a Ele uma gratidão mínima no dia de um livramento, de um dia ruim. Senhor, bendito seja o teu nome, eu sobrevivi a esse dia. Eu realmente posso sobreviver a um dia ruim, sem que isso azede a minha alma, sem que isso roube do meu ser a certeza de que o Senhor está no controle de tudo. O problema, irmãos, não é o dia ruim. O dia ruim tá aí, ó. Os dias são maus, a gente já sabe disso. O problema é como a gente tem encarado o dia ruim. E como a gente tem encarado o dia ruim depende do quanto a gente depende do Senhor. O quanto a nossa fé está baseada no que Ele pode fazer, não o que nós podemos fazer. Todas as vezes que aqui no nosso interior a gente vai procurando um jeito, uma estratégia, e quando a gente não tem mais o que fazer, aí a gente vai lá dizer para o Senhor. Ó que doideira que nós chegamos. Nós queremos fazer o que só Deus pode fazer. E queremos que Deus faça o que a gente tem que fazer. A gente tem que encarar as nossas misérias. Leiam depois com calma o livro de Neemias. Neemias 1 lá, desde o 1. Trata de um homem que era um copeiro do rei. Um copeiro não fedia nem cheirava, não era alguém com importância, com influência, era alguém que a priori provava a comida do rei e podia morrer, porque se, a comida do rei tivesse envenenada, ele é o que provava antes de servir. Esse era Neemias. E Neemias estava lá no palácio e chegou um judeu, Anani, o nome do homem, que passou por lá e Neemias falou assim, como é que tá Jerusalém? Jerusalém, Anani falou assim para ele, foi desolada. Os muros caíram, a cidade foi saqueada, os babilônios foram lá, tomaram eles, foram cativos. A cidade está em petição de miséria. E o Senhor disse que durante 70 anos eles vão passar por aquilo. E Neemias ficou consternado com aquilo. Sabe, Jerusalém é
Sempre foi o lugar de adoração, onde todos eles sabiam que ali estava a presença de Deus. E Neemias, estável nas suas emoções. Não era alguém que hoje está bravinho, amanhã está com cara feia, no outro dia está falante, eufórico. Não, era alguém estável, que as emoções dele não mudavam dia a dia. Sabe quando, igual eu estou te dizendo que o meu dia foi difícil hoje, eu tendo a ficar aqui, ó, além de cara de cansada, dizer, ó céus, ó vida, ó azar, falta muito para acabar esse dia. É o nosso natural, não é? Quando, na verdade, esse lugar de dependência, de comunhão, de intimidade com Deus, tem que nos lembrar de quem Ele é. Ele é o Deus que continua, apesar do dia ruim, tendo o controle de tudo. Fazendo com que esse dia ruim faça cooperar amanhã para o meu bem, para aquilo que Ele tem para mim. Para aquilo que Ele está fazendo na minha vida, para aquilo que Ele está fazendo através da minha vida, tudo está sob o controle dEle. Eu não posso permitir que as minhas emoções mudem de acordo com o que eu estou vivendo no Senhor. O que eu estou vivendo no Senhor é segurança, é paz, apesar da guerra em redor. Olha para nós, irmãos. É redundante dizer que os dias são maus. Todo mundo está vendo. Hoje a gente está vendo no noticiário o Rio de Janeiro, que já estava entregue, acabado na mão de bandido. E todo mundo aplaudindo, achando bonito. Vamos ver o que mais vai acontecer. E aí a gente tem escolhas a fazer. A gente vai orar por aquele povo, a despeito de quem seja o político responsável pelo lugar, ou a gente vai se descabelar, tá tudo acabado, não demora muito, chega aqui, porque já tá tudo tomado, e aí a gente fica, né? Aquela coisa que a gente já fala, ó céus, ó vida, ó azar. Ao invés de olhar para onde vem o nosso socorro vem do Senhor, nosso socorro é o Senhor, Ele é a nossa segurança. E é uma escolha que a gente tem que fazer. Não depender do que a gente está vendo, ouvindo, do que os políticos estão fazendo, do que está acontecendo na economia, do que está acontecendo no que o outro acha a seu respeito. Você tem que depender única e exclusivamente do Senhor. Nele tem que estar a sua força. Senão, essa névoa diante dos seus olhos vai fazer com que você vá descaracterizando a grandeza da fidelidade daquele em quem você diz confiar. Aquele que é o grande eu sou, o todo-poderoso, tem que ter na sua boca a confissão da sua esperança. A minha confissão é, ainda que o dia seja ruim, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque é um outro profeta que diz isso. Num capítulo ele está desesperado, porque ele olha o caos acontecendo. No segundo capítulo, ele vai lá e derrama diante do Senhor. Não como quem vai sugerir o que Deus faça. Senhor, o Senhor é o Todo-Poderoso, tudo está nas tuas mãos. O Senhor tem poder para levantar, para derrubar, o Senhor tem poder. Tua é a capacidade de sustentar todas as coisas. No terceiro capítulo, é outro homem do primeiro. Aquele homem temeroso, com medo, depois do segundo capítulo, que entregou o que ele tinha ali, ó. Todas as expectativas, todos os temores, todos os medos diante do Senhor, levantou com garra, com sangue nos olhos e disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu escolhi e vou me alegrar no Senhor, no autor da minha salvação. E nós, irmãos? Nós caminhamos ora eufóricos, ora ansiosos, ora deprimidos. Se alguém nos elogia, a gente dá uma inflada no peito e se perde por causa do elogio. Se alguém nos critica, a gente vira justiceiro e quer se defender. Não perca tempo, irmãos. Não perca tempo. Saiba quem te defende. Quem se levanta em seu favor conhece a verdade. Eu tenho uma irmã que hoje em dia é minha sócia. E vira e mexe, acontecem umas situações. Irmã, não perde tempo, filha. Não perde o ritmo. Caminha aqui, ó, no que de fato interessa. Não precisa provar nada para ninguém, não precisa mostrar nada para ninguém. Não precisa. Ou você confia no Senhor, ou você se defende. Você e eu não temos condições para legitimar defesa nenhuma.
Sabe por quê? Porque quem nos defende é o Senhor. Não perca tempo. De novo a gente vai lá para Neemias. Neemias cruzou com Anani no palácio e perguntou como é que estava em Jerusalém. E disseram para ele que estava o caos. Muro caído, a cidade saqueada e o povo levado cativo para a Babilônia. Ele continuou no serviço do rei lá no palácio. Chorou, consternado, sabe aquela tristeza santa? E não parou por aí. Ele pediu para o rei uma brecha e foi lá em Jerusalém ver com os próprios olhos, olhar o tamanho da encrenca. Quando ele chegou lá, amarguradamente ele chorou por aquela situação. Viu aquilo e sentiu aquilo com toda a capacidade de sentimento dele. Levantou, voltou para o palácio, para o serviço, chorou, orou, jejuou e continuou trabalhando. E num dado momento da história, ele foi servir o rei, como ele sempre fazia. E nesse dia o rei olhou para ele e viu que não era o Neemias de sempre. O homem equilibrado que estava ali no exercício da função, sem muitas alterações de humor, de emoção. Mas ele estava profundamente triste. E o rei perguntou, o que está acontecendo com você? Que tristeza é essa do seu coração? Só pode ser consternado do coração mesmo. Tem alguma coisa muito errada com você. Irmãos, Neemias não era alguém influente. Ele era um serviçal. Quem, senão o Senhor, podia ter dado graça aos olhos do rei para um copeiro? Como que um copeiro teria condições de reerguer os muros daquela cidade, sendo quem ele era? Neemias é um exemplo do que Jeremias nos ensinou, que bendito é o homem que confia no Senhor, que espera nele, que nele tem a sua confiança e que, por causa dele, não desiste jamais, não se permite vencer pelo que quer que seja que esteja vivendo. Você entende que a gente volta para esse lugar de que nós temos invertido as coisas e querendo que Deus faça o que nós temos que fazer. Nós temos que olhar as nossas misérias. Nós temos que chorar as nossas realidades. Quantos de nós, irmãos, está vivendo aí, situações difíceis num casamento, dormindo do lado de uma outra pessoa que virou um estranho? E isso é sinal de que essa penumbra muitas vezes foi aqui, colocada diante dos seus olhos e você não teve coragem de olhar e a distância está aumentando. E o lembrete do Senhor é: dependa de mim. Chegue nesse lugar e enxergue que o seu casamento está acabando e você não está fazendo nada. Você não está ali, se dando ao trabalho de ir lá, Senhor, eu dependo de ti. Eu entendi, que isso aqui está o caos. Me ajuda, restaura a nossa história. Deus deu graça aos olhos de um copeiro, aos olhos do rei. Um copeiro foi visto. Esse rei preparou provisão, madeira, escolta, tempo para Neemias estar de cara lá, estrategicamente na construção dos muros. Você acha que Deus mudou? Esse Deus ainda faz, irmãos. Esse Deus ainda dá graça. Esse Deus ainda faz milagres. Esse Deus é o mesmo Deus que a gente lê lá na Bíblia. A gente lê lá na Bíblia, irmãos. Nós temos aí, o grupo de leitura. Há quem esteja lendo pela segunda, terceira vez já. Você lê. Lê como quem? Olha lá, olha esse Neemias. Um copeiro, sem valor para os outros. Quem que era aquele homem aos olhos de todo mundo? E olha quem foi aquele homem que ajudou a reconstruir os muros de Jerusalém. Que estava ali, ele não era arquiteto, ele não era servente de pedreiro, foi lá ajudar, estrategicamente, com a graça de Deus.
Você acha que Deus não pode olhar para a sua situação? Quantas empresas aí, ruim das pernas, buscando estratégias humanas, planejamentos mirabolantes, técnicas de comunicação, de posicionamento, de visibilidade, para nada. Ao invés de depender no Senhor, a gente sai fazendo e não percebe que a gente está fazendo e não depende do Senhor. Às vezes, irmãos, o mundo está caindo à nossa volta e o Senhor diz assim, descansa em mim. E a gente se afoba por dentro, porque os boletos estão para pagar, porque a casa, a família precisa de provisão, a escola dos filhos está lá. E a gente escuta do Senhor assim, descansa em mim. Você já passou por isso? Honestamente, você já se policiou quando o Senhor fala isso para você? Como é que a gente fica por dentro? Nós, irmãos, você e eu, que ouvimos ao Senhor faz tempo, nós reagimos naturalmente, humanamente falando, nós reagimos querendo fazer coisas. E o nosso papel, o nosso posicionamento é nos lembrar que você precisa empregar força para depender do Senhor. Em depender do Senhor está a sua vitória. Em depender da estratégia que Ele te dá. Em depender do vai, não teme, eu sou contigo. Em depender do fica e descansa em mim. Eu aprendi, irmãos, doidamente, que o vai que eu estou contigo é uma coisa. Não é o que eu quero para você, mas eu estou contigo é outra coisa. Dos dois jeitos, Deus está com a gente. Mas uma coisa é Ele estar comigo onde Ele quer. E outra coisa é Ele estar comigo onde eu quero. Muitas vezes, como eu, você já fez isso. O Senhor diz para você, olha, eu quero assim e eu vou ser contigo. E você propõe uma coisa e o Senhor diz, eu vou estar com você, eu não te abandono, jamais te deixarei, nunca te desampararei. E Ele não muda, irmãos. Ele ainda é o mesmo. É a gente que não se lembra de que, por Ele ainda ser o mesmo, Ele conhece o amanhã. E quando Ele disse que daquele jeito era melhor, Ele já sabia. E Ele jamais ia te deixar, jamais ia te desamparar. Mas não precisava passar por aquilo. Você e eu, várias vezes, passamos por isso. E o Senhor vai lá e diz, olha, mas eu ainda sou aquele que muda a sua sorte. Eu ainda te dou graça. Eu ainda mudo a rota. Eu ainda faço com que o seu plano de internet, que é pós-pago, pré-pago, tenha sinal onde não tem Wi-Fi e você nem pede a senha para ninguém. Entende que depender do Senhor é isso. É você lembrar que você não precisa ir lá, sabe, dizendo para o Senhor como Ele tem que fazer. Ele sabe como Ele tem que fazer. Aquilo que não existe, Ele traz à existência. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A prova das coisas que a gente não vê. Dependência, então, é a irmã gêmea da fé. Porque se eu espero no que eu vejo, não tem dependência, não é? Depender é quando tudo diz que não. E o Senhor diz, espera em mim, descansa em mim. Confia em mim. Dominar o nosso interior, trazer o nosso interior para esse lugar e dizer, Senhor, eis-me aqui na tua presença. É uma escolha, irmãos. É uma tarefa, é um posicionamento de quem vai ouvindo, de quem vai lendo, de quem vai orando e dizendo, Senhor, todas as vezes que eu achar que eu não sou capaz, me lembra que eu dependo de ti. Todas as vezes que eu ver uma situação e disser que não tem jeito, me lembre, Senhor, que eu dependo de ti. Todas as vezes que o perigo bater na minha porta, me lembre, Senhor, que eu dependo de ti. Todas as vezes que alguém se levantar contra mim, lembra, Senhor, que eu dependo de ti. Todas as vezes que eu me enfurecer com outra pessoa, me lembra, Senhor, que eu dependo de ti. A gente entende aí, irmãos, que o trabalho do Senhor é fazer a gente voltar para o começo das coisas. Como que, sinceramente agora, como que a gente vai esperar pela volta de alguém com quem a gente não conta hoje?
Se de alguma maneira na nossa vida a gente ainda está lutando com as nossas forças, buscando as nossas estratégias, os nossos caminhos, ganhar o pão com o suor do nosso braço, para que a gente precisa de um Deus? Que papel tem o Senhor na nossa vida? Se você acha que a situação que você está vivendo hoje, que você não quer olhar, porque você não quer encarar, porque encarar aquela situação requer que a gente assuma a responsabilidade. A responsabilidade, muitas vezes, de ter deixado algumas coisas acontecerem, de não ter feito muitas coisas como era a orientação do Senhor, às vezes do cônjuge, às vezes do parceiro de trabalho, do sócio, do fornecedor, do credor. Às vezes, irmãos, olhar as coisas como elas são é que fazem a gente levar aquilo ali com sinceridade. Senhor, isso aqui, ó, é uma situação que eu entendi que eu não sou capaz. O problema, irmãos, é que a gente se engana achando ser capaz de resolver as coisas sem o Senhor. O problema é que muitas vezes esse sem mim nada podeis fazer tá inebriado aqui, ó, com a gente estar bêbado de autossuficiência. O Senhor tem falado através de uma irmã, menina ainda, sobre a gente passar pela vida, estar diante do Senhor e querer, do nosso jeito, fazer as coisas do nosso jeito, carregando os nossos pesos, enchendo a gente de uma sacolinha, de uma mochilinha, onde a gente vai guardando o suprimento, onde a gente vai sacando, tipo, no meu tempo, irmãos, tinha um desenho que chamava Gato Félix. Gato Félix era um gato que tinha uma mochilinha, tipo o MacGyver dos dias atuais, e tudo que ele precisava estava lá dentro, porque ele fazia as coisas acontecer. A gente vai juntando ao longo da vida, e nós também, não à toa o Senhor tem falado, juntando medos, dores, dissabores, rancores, falta de perdão e tudo aí que você pode olhar para a sua vida, que tem muitas coisas parecidas com as minhas, outras diferentes, melhores ou piores, eu não sei, mas todo mundo tem as suas. E o Senhor disse de uma forma muito simples, através da revelação do sonho de uma irmã, que esse excesso de bagagem estava fazendo com que alguém que parecia estar vivo, na verdade, estava morto. E associou isso numa condição que parecia um casamento. E quando a noiva chegava, a noiva estava suja. E à medida que ela ia caminhando, né, o percurso, ela ia se limpando. E o Senhor foi dizendo na revelação de que éramos nós como igreja, que nós tínhamos que deixar os nossos pesos para trás. Nós tínhamos que nos livrar disso tudo que a gente vinha trazendo como bagagem. Autossuficiência é uma coisa, orgulho é uma coisa, vaidade, e tudo isso brota de um lugar, irmãos. Não dependermos daquilo que vem de Deus, daquilo que é do Senhor e está em nós. Nós procuramos em nós o que nós encontramos só nele. E queremos que ele faça o que nós temos que fazer. É um desserviço para a nossa fé. Um atraso para os nossos dias. E a gente às vezes olha, Senhor, me dá discernimento. Quando na verdade, em algumas situações, irmãos, o discernimento está em a gente voltar os olhos e enxergar o que está debaixo dele. Muitas vezes nós somos o problema. Nós somos intransigentes, inconvenientes, indomáveis, intoleráveis, não somos ensináveis. E o Senhor vai falando, e é como se nós fôssemos o celular sem o pacote de dados e sem o Wi-Fi. O Wi-Fi, irmãos, é conexão que só a dependência, só a relação de comunhão, só a intimidade com Deus, através de uma vida com Ele em oração, que tem
intimidade, cumplicidade, uma vida que ouve a voz dele, seja ela escrita ou falada, uma vida que silencia para dizer, Senhor, eu dependo de ti, eu não sei nem te ouvir. Me ajuda, Senhor, a reconhecer a tua voz. Me ajuda a ver as coisas que o Senhor escreve nas mais diversas situações do meu dia. Não me deixa passar sem perceber, Senhor, que eu dependo de ti. E não é no sentido de que eu sou incapaz. Não, irmãos, muitas habilidades que nós temos são talentos que o Senhor Deus deu e que Ele vai usar para a glória dele. Muita coisa em nós, Deus aproveita, por assim dizer. Mas sem a habilidade dele, o que nós temos não presta para muita coisa. Porque a gente é a criança que não sabe usar o que tem. Sai por aí desenfreadamente fazendo besteira e ainda quer que o pai aplauda. E na grandeza do amor de Deus, nós vemos o cuidado, a tolerância, a longanimidade do Senhor que espera, sempre pronto, disposto, amorosamente espera e tem misericórdia de nós e nos alcança com graça e nos sustenta com bondade e nos limpa, igual Jeremias falou, que aquele que confia no Senhor, que está firme nele, é como uma árvore plantada junto de ribeiros de água. Ela nunca vai deixar de ter a raiz dela nutrida. No calorão da gota, ela não vai secar. Ela sempre vai frutificar. Isso, com o passar do tempo, é algo que a gente vai também se perdendo. A gente acha que dar frutos é ir e fazer, sabe? O ativismo religioso. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou visitar, eu vou pregar, eu vou profetizar, eu vou. E às vezes, irmãos, frutificar é se lembrar da semente que foi plantada em você. A semente que foi plantada em você dá fruto naturalmente. E o fruto natural dela faz com que o amor que te alcançou, que te chama para a comunhão, faz com que você não suspeite mal. Faz com que você não tenha medo de se expor ao Senhor. Porque quando você vai até Ele, você não vai com um monte de impressões, um monte de opiniões. Você vai diante daquele que, Senhor, eu sou tua, teu sangue me comprou, não há nada de mim, em mim, que o Senhor não saiba. Eu não tenho nada para esconder, Senhor, ainda que eu quisesse. Mas eu quero dizer o que o Senhor já sabe. E ali, você rasga o verbo. Você confessa os medos, as dores, as fraquezas. Você mostra aquilo que você acha que é forte, o Senhor diz. Então, deixa eu falar uma coisa. Se eu quisesse, eu dizia para você que você não é capaz. Mas ainda não é tempo. Então, o que eu digo para você é assim, fica firme, eu sou contigo, eu te amo. Descansa em mim. Não é um amor tremendo? Aí a gente olha o outro lado. Com a misericórdia com que nós somos tratados, o Senhor nos orienta a tratar o outro. De novo, né, a gente se vê também enebriado pela predisposição a julgar. Irmãos, nós precisamos depender do Senhor e compreender de uma vez que julgamento não é uma habilidade que nós temos. A palavra diz assim, olha, quando nós ouvirmos uma profecia, a igreja deve julgar. É julgar no sentido de passar aquilo pela grandeza desse Deus. Senhor, tudo é teus. Os dons, os talentos, são tudo para a edificação do teu reino. Não deixa o teu povo se perder. Que não sejamos nós impedimentos para a tua obra. Que a gente não atrapalhe o teu mover. Mas a partir daí você escuta, não com ouvidos de acabar com a disposição do outro. Se você eventualmente pegar o outro numa debilidade, numa fraqueza, lembre-se, para que o outro aprenda, ele vai ter que se exercitar. E no meio do exercício, às vezes ele erra. Você já fez um exercício na academia errado? Sabe quando você vai fazer aqui, supino? É isso que é supino? Você vai fazer assim, o exercício que é assim. Eu estou fazendo errado, porque eu tenho que fazer certinho, com o braço certo, com o ombro certo, senão ao invés de melhorar, eu vou piorar a postura. Às vezes, no exercício daquilo que Deus está ensinando o outro a fazer, ele vai fazer errado. Mas esse Deus, diante de quem todos estamos, que jamais vai permitir que alguém se perca,
é poderoso para corrigir, sem que ninguém se perca, porque essa habilidade é daquele de quem nós dependemos. E ele sabe fazer isso com maestria, com perfeição. Você entende por que você pode deixar a sua sacolinha de julgamento, de medo, de justificativa de lado? Não tem, irmãos. Não tem. Aí o Senhor disse assim, através da revelação do sonho da irmãzinha há um tempo atrás, que a graça que o Senhor tinha oferecido à igreja, quando nós somos igreja, fazia da gente autolimpante. Sabe quando você fica sujo, vai caminhando sujo. E no passo seguinte, quando você é igreja, quando a sua confiança está no Senhor, quando Ele é a sua força, o seu próximo passo, que um atrás tinha errado, Deus vai lá e calça o seu pé. Deus vai lá e te firma. Deus vai lá e te sustenta, porque Ele conhece a verdade no íntimo. Ele não tem o culpado por inocente. E aquele que está se esforçando, Ele vai lá e auxilia. O sangue dele, que nós sempre trazemos à memória lá na cruz, o poder, a eficácia da redenção, nos torna de novo os brancos como a neve. Ainda que errantes, nós continuamos dizendo, Senhor, eu sei que eu não consegui, mas eu dependo de Ti. Me ajuda, porque o fato de eu não conseguir não vai dizer que eu vou parar de tentar. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor me transforma assim. Se o Senhor quiser, Senhor, o Senhor faz nova todas as coisas. Não abrir e fechar de olhos. Seja como for, eu sei que o Senhor sabe tratar de mim. Lembre-se de, nesse lugar de dependência, de amor, que você não pode deixar esfriar, iniquidade nenhuma pode ser capaz de esfriar o seu amor. A Bíblia diz que os tempos são maus, que a iniquidade caminha galopantemente de ruim para pior. Se a gente está achando feio o negócio, saiba, vai piorar. E ele diz que o amor que não estiver fundamentado na dependência daquele que nos sustenta, esfria. Não permita que o seu amor esfrie. Aquele que tem te comprado por bom preço. Ele não vai te perder para você mesmo. Mas lembre-se, não queira que Deus faça o que é seu e meu papel fazer. Esforce-se. Olhe para a sua vida. Entenda que olhar para si e ver as suas deficiências, as suas debilidades, as suas incapacidades, não faz com que Deus não te ame. Deus sabe, irmãos. Deus sabe com que intenção nós fazemos cada coisa que nós fazemos. Deus sabe o que permeia cada palavra, por que a gente diz o que diz diante do que a gente escuta. Deus sabe que quando o outro nos afronta e você devia ficar quieto e ao invés disso retruca, você perdeu a chance de depender do Senhor. Você fez com que a força do seu braço, a sua autossuficiência, te colocasse à frente daquele que te defende. Desgaste à toa. Não perca seu tempo. Não perca o alvo que é Jesus por nada nessa vida. Em que momento, qualquer situação da sua vida for capaz de te roubar dessa confissão, Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti para entender. Eu dependo de Ti para raciocinar. Eu dependo de Ti para sentir. Eu dependo de Ti até para te ouvir, Senhor. Se a Tua palavra não me alcança, não me salva de mim, eu não consigo sequer entender, ouvir o que eu estou escutando. E aí a gente sai do culto como se o culto tivesse sido horrível. Olha que absurdo. Que culto frio. Tem coisas, irmãos, que a gente não fala, mas está na cara em alguns sinais de culto e você sabe disso. E o Senhor olha para nós e fala assim, ó, se eu quisesse, eu não sei você, às vezes eu olho, eu fico, você sabe que eu sou meia criativa, debilmente criativa, né? Para essas coisas. Eu fico imaginando o Senhor falando assim, ó, se eu quisesse, eu ia falar tudinho que está entalado aqui, mas eu te amo. Vem aqui, ó, entende?
Vem aqui nesse lugar onde você pode deixar que os meus braços te envolvam e aprender que toda a capacidade necessária, quando você depender de mim, eu te trago. Você não vai precisar de migalhas de ninguém. Você não vai precisar de intermediários para chegar lá, porque eu sou o que te coloca em lugares mais altos. Sou eu que faço os seus pés caminharem como os da corça. Eu sou o que te faço voar com asas como águias. Eu faço você correr igual o Usain Bolt e não se cansar. Sou eu quem faço. Descansa em mim. Espera em mim. Dependa de mim. Sossega. Eu sou. Eu ainda sou Deus. Como eu fiz antes, eu ainda faço. Eu dou graça. Eu faço abrir caminho no deserto. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, nós temos isso no Senhor. Para se descansar à toa. Entenda, você e eu somos predispostos a confiar em nós, mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja força está nele. Nada vai te faltar. Apesar do dia ruim, você vai conseguir lembrar que no dia seguinte, as misericórdias do Senhor se renovam. Sua misericórdia, bondade te cercam, te alcançam, te protegem, te defendem, te sustentam. E é mais um dia até que Jesus volte. Você vai se lembrar que o mesmo Deus que fez ainda faz. Ele continua sendo Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Bendito e eterno Deus, nessa hora, Pai, vem, Santo Deus, ó Pai querido, com o Teu Espírito, Senhor, e nutre o nosso interior, Santo Deus, ó Pai querido, com a Tua palavra. Tua palavra é a única capaz, Pai, de tocar onde ninguém mais, Santo Deus, ó Pai querido, pode. Vem, Santo Deus, ó Pai querido, envolve as nossas vidas, sopra o Teu vento sobre nós, Pai, quebranta os nossos corações, salva-nos mais uma vez, Pai, para que, Santo Deus, ó Pai querido, Santo Deus, a realidade, Senhor, de Santo Deus, ó Pai querido, quem somos e por quem somos amados. E Santo Deus, ó Pai querido, a grandeza, Santo Deus, do Teu poder, possa, Santo Deus, sustentar as nossas vidas, a despeito de qualquer que sejam as nossas necessidades, Pai. Vem, Santo Deus, ó Pai querido, e supre. Santo Deus, Tu és, Pai. Ó Santo Deus, ó Pai querido, salvação, Senhor, em tempo oportuno. Vem, Santo Deus, e vivifica em nós o Teu Espírito. E que, Santo Deus, ó Pai querido, neste lugar, Senhor, onde quebrantados por Ti, ó Santo Deus, ó Pai querido, Santo Deus, possamos nos ver, Senhor. Ó Santo Deus, com livre acesso, para Santo Deus, ó Pai querido, depender integralmente. Santo Deus, por completo de Ti. Não há outro Pai, não há outro capaz. Toma o Teu lugar e nos ajuda a todos, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Vá lá diante do Senhor. Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti, Jesus. Até para o que eu sei fazer, eu quero depender de Ti. Olhe para você, olhe com sinceridade para você. O salmista diz que há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Às vezes a nossa autossuficiência está tão gritante que a gente vai lá diante do Senhor e a palavra diz que a gente está usando a palavra dele para confessar, porque a palavra tem poder. A palavra não tem poder, irmãos. Quem tem poder é a palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus tem poder. A palavra de Deus na sua boca, quando você concorda com ele, com esse coração de quem confia inteiramente nele, faz com que ele traga à existência aquilo que não existe. Melhor, maior e perfeito, além daquilo que você pode imaginar. Que Deus te abençoe, que o restinho da semana te faça lembrar dessas coisas. Que a gente procure fazer a nossa parte e deixe Deus fazer o que é a parte dele. Ele faz o impossível. Aquilo que nos é possível, ele tem nos orientado a fazer. A palavra dele diz que ele é a lâmpada
que clareia o chão debaixo dos nossos pés. Não dá pra gente fingir que não vê onde está pisando. Não dá pra gente, nas nossas relações, não perceber como a gente está se posicionando. O Senhor tem falado, irmãos, há meses, sobre quebrantamento, sobre rendição, sobre perdão, sobre nós nos colocarmos no lugar de que Ele é o Senhor e nós, guardados nele, somos invencíveis. Ainda que, como Abacuque disse, depois de ver a viola em caco, ainda que, depois que ele entregou a vida dele, a expectativa dele, a confissão da esperança, porque ele sabia quem era fiel, aí ele descansou. E ainda que nada acontecesse, ele decidiu que ele se alegraria no Senhor. A despeito do que quer que você esteja passando, ainda que a situação não mude, escolha alegrar-se no Senhor. É possível se alegrar no meio da tristeza, no meio do luto. Sabe por quê? Porque você e eu vamos entender que a gente depende do Senhor. É Ele que faz todas as coisas possíveis segundo o seu poder. Deus te abençoe, te guarde. O culto está terminado em nome de Jesus. Amém.